A nossa palestrante, a Andréia, né, que está aqui comigo, a Andréia ela é pedagoga, né, ela é formada pela Universidade Federal de Santa Maria e ela é estudante aqui do campus também. Ela é estudante do nosso pós-graduação em Educação Básica, Técnica e Profissional e também é mestranda da UERGS aqui de Osório. Tá? A fala da Andréia hoje tem como tema o papel da escola na construção da identidade da mulher negra. Então, a Andréia vai fazer, né, uma fala aqui, uma dinâmica com vocês, né? Vai conversar, vai apresentar algumas coisas que ela trouxe e depois a Andréia vai, né, abrir, então, para a gente poder dialogar, para que vocês possam trazer seus questionamentos, suas questões, tá? E vou passar, então, o microfone aqui para a nossa palestrante e que todos tenhamos, então, um ótimo evento, tá? As listas com assinatura para vocês assinarem vai circular. Então, quem não conseguiu assinar agora, depois a listinha vai chegar até vocês, não precisem, né, ficar nervosos, tá? Vou pedir, então, silêncio, atenção, para que a gente tenha, então, né, eu possa aproveitar o máximo, então, desse momento. Muito obrigada. Bom, bom dia a todos e todas, né? É um prazer estar aqui fazendo essa fala para vocês. Num geral, né, eu sou sou habituada a falar mais para professores, né, e colegas. Não tenho uma relação tão estreita com o pessoal do ensino médio, mas eu acho que é um momento bem importante, né, de se falar. Como a professora Adriana disse, eu sou aluna aqui do IFE, né, também sou aluna da UERGS, e a minha pesquisa se fundamenta, né, na questão do papel da escola na construção da identidade da criança negra. E hoje eu venho falar, então, para vocês em relação com um foco mais específico para a constituição dessa menina negra, né? Vocês vão perceber que durante a fala, né, vão aparecer questões, vão aparecer pessoas brancas, vão aparecer outras questões, e isso faz parte, isso é intencional. Por quê? Porque essa discussão, tanto do machismo quanto do racismo, é uma discussão de todos nós, independente de credo, raça, cor. Todos nós precisamos nos inserir nessa discussão. Então, eu inicio, né, com um trechinho de uma poesia, que a negritude é bela, por sua imagem, por sua potência. A negritude é a herança das raízes africanas. A negritude é aprender a amar o seu cabelo, o seu nariz, enfim, a sua negritude. Então, é um trechinho de um poema meu, que eu acho ele bem potente. Eu acho que a gente tem que pensar, né? A gente precisa se pensar. Então, a Adri pode passar. Então, a gente já, indo por esse caminho da necessidade de se pensar, né, a gente precisa aprender, num primeiro momento, a ser negra. Só vou deixar o pessoal entrar ali, para não dispersar. Então, nessa perspectiva de aprender a ser negra, por que isso, né? Porque nós vivemos numa sociedade onde os conhecimentos, onde as culturas que são consideradas importantes ou universais, elas advêm, né, do povo branco. Então, a primeira coisa que nós temos enquanto sujeito, enquanto cidadão, enquanto mulher ou enquanto homem, vamos colocar enquanto sujeitos, né, negros, é aprender a ser negra. E como é que a gente começa a fazer isso, né?
quando a gente começa a perceber a diferença entre a menina negra e a menina branca. Porque existe essa diferença. Existe, isso não se pode negar. E quando se nega, né, a gente está, na verdade, negando e reforçando essa diferença. Porque se ela existe, a gente precisa compreender. E nós, como negras, como mulheres negras, como vocês, algumas meninas negras, nós precisamos entender que nós, sim, somos diferentes. Somos tratadas de formas diferentes ainda. Perceber as violências que sofrem as estudantes negras nas escolas. E as violências, quando eu digo violências, não são violências físicas, mas são violências psicológicas, são violências emocionais, que elas estão ali, latentes, elas estão entrelaçadas nas relações. E isso existe e não se pode negar. As condições que são submetidas a partir da pertença racial. O que significa isso? Condições que nos são impostas só pelo simples fato de nós não sermos brancas, ou, né, pelo simples fato de nós sermos negras, de nós termos, vir, né, de uma cultura que não é a valorizada, que não é a universal. A ausência de processo educativo que dê conta das vidas destas estudantes, valorizando outros modos e valores civilizatórios. Por quê? Porque a gente sempre toma como, né, o universal, que eu vou trazer muito para vocês como o normal, aquele processo, aquele modo civilizatório europeu, do branco. Se descarta todo e qualquer modo civilizatório dos africanos, dos indígenas, como se não existisse modos civilizatórios, como se não existissem sociedades formadas e organizadas nesses povos. São modos diferentes e que não são respeitados e muitas vezes diminuídos. Muitas vezes não, na maioria das vezes diminuídos. Então, a gente começa a se perceber negra, a gente começa a aprender a ser negra ou negro, quando a gente começa a perceber essas diferenças, quando a gente começa a atentar para essas questões. E quando eu falo ali a ser negra, é ser negro também, porque como eu iniciei a nossa conversa, isso é uma temática que inclui a todos, não pertence só a nós. Nós não temos essa responsabilidade de nós termos que disseminar isso, discutir isso. A nossa responsabilidade é reservar espaços, é conquistar espaços, mas não sozinhos. E daí eu trouxe ali, então, uma citação da Souza, né? Saber-se negra é, sobretudo, experiência de comprometer-se a resgatar a sua história e recriar-se em suas potencialidades. Então, é bem isso, é se reconhecer e reconhecer o seu valor enquanto indivíduo. Agora, vocês, esse vídeo, ele meio que resume o que eu falei até agora. Aqui do ladinho. Só se pode. Muito bem, crianças. Onde há muita algazarra, alguma coisa está fora de ordem. Eu acho que com essa mistura de negros e negrões do sul e mulheres do norte, todo mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama. E nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher.
Olhem para mim. Olhem para os meus braços. Eu arei e plantei e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso, e suportar ainda o açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher. Daí eles falam dessa coisa na cabeça que... Como eles chamam mesmo? Intelecto. É isso mesmo, querida. Intelecto. Mas o que isso tem a ver com os direitos das mulheres e dos homens negros? Se o meu copo não tem mais que um quarto e o seu já está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? Daí aquele homenzinho de preto ali atrás disse que mulher não pode ter os mesmos direitos que homem, porque Cristo não era mulher. E de onde veio o seu Cristo? De onde veio o seu Cristo? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com isso, viu? Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por sua própria conta, todas essas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocando-o do jeito certo novamente. E agora que elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens a deixem fazer o que elas querem. Agradecida a vocês por me escutarem. Eu não tenho mais nada a dizer. Pode. É forte essa fala, né? É muito forte essa fala. E esse texto foi feito por uma escrava, né? No momento que ela começou a se enxergar como negra, né? Enxergar como mulher. Eu não sou uma mulher porque eu não tenho esse direito de que alguém me ajude a atravessar uma vala, a subir numa carruagem. E por incrível que pareça, gente, até hoje nós estamos nessa situação. Claro, em outro momento histórico, não podemos descartar isso, desconsiderar isso, mas a gente continua nessa situação. E daí eu me reporto para a escola, né? A escola como uma instituição que introduz e reproduz representações sociais de desigualdade. A Tanise, a Ramos, ela é uma professora, mestra, pela URGS, de um curso que é promovido pela URGS, a Uniafro, e eu sempre uso essa citação dela, né? A escola é mais um espaço sociocultural e que se estabelece em diferentes relações. Por isso, é mais do que urgente a necessidade de discutir e questionar como se dá o respeito e a valorização das diferenças que invadem nossa sala de aula. A construção da identidade é um longo processo. A criança se constitui a partir dos espaços que atua, a família, a escola, a sociedade. A criança aprende aquilo que vive. O preconceito não nasce com a criança. Então, quer dizer, o preconceito é aprendido. Se nós somos preconceituosos, é porque a gente tem uma herança de preconceitos. E é isso que a gente tem que começar a quebrar. E esses preconceitos podem ser raciais, podem ser sociais e podem ser de gênero. E é isso que a gente tem que começar a pensar. Eu acho tão forte o vídeo que a gente viu há pouco. Ele é curtinho, mas ele é muito denso, que fica todo mundo parado, né?
Fica todo mundo meio silenciado. E essas relações ali que a Tanise se refere, o que tem dentro dessas relações em relação à criança negra, à menina negra, ao menino negro? A invisibilidade é uma das primeiras coisas. Nós somos invisíveis dentro da escola. Muitas vezes nós somos invisíveis dentro da sala de aula. A gente não se vê num filme, a gente não se vê num vídeo, a gente não se vê num livro, a gente não se vê nem nos murais da escola. Então, nós somos invisíveis. E não adianta dizer que não, tem. Em ações muito isoladas, lá naquela semana de novembro, onde o calendário escolar, né, exige. Então, nós somos, sim, invisíveis. Estamos tendo alguns avanços, muito lentamente estamos tendo avanços, mas a gente precisa, diariamente, procurar nos tornar visíveis. Questão do branqueamento. Quantas de nós sofreu ou vem sofrendo um processo de branqueamento para que a gente seja aceita? Alisa cabelo, por quê? Porque o padrão de beleza é qual? Tenta afinar o nariz, quem consegue fazer, porque o padrão de beleza é qual? Né? Então, nega as suas características para que sejamos melhores aceitos. Quantas pessoas, quantas mulheres mais claras, né, usam, mesmo sendo negras, usam de artifícios para que elas se insiram num outro grupo, né, que não esse. Por quê? Porque a gente não é um corpo desejável. A gente, às vezes, até, né, aí nós somos corpos descartáveis. A interseccionalidade. O que isso significa? Que quando a gente faz essa análise da temática, a gente não tem como a gente fazer essa análise sob um prisma. Nós precisamos considerar a questão da classe, a questão do gênero e a questão da raça, quando nós tratamos de mulher, quando a gente trata de sujeito. Porque eu, mulher negra, tenho um diferente tratamento do meu colega negro, mesmo que a gente esteja no mesmo patamar. Assim como o meu colega negro tem diferença de tratamento para um colega branco dele. E isso existe e não adianta negar. E não é radicalismo, isso é realidade. Então, a interseccionalidade, né, essa transversalidade precisa estar presente nas nossas discussões. Não tem como nós discutir raça sem discutir classe, sem discutir gênero. Não tem como discutir classe sem discutir raça e gênero. Então, as coisas estão muito ligadas, elas estão interseccionadas. A solidão. A solidão da mulher negra na escola, da menina negra na escola, é muito grande. Nós nunca somos as escolhidas. Se precisa ser feito alguma atividade em pares, geralmente a gente fica de lado, né? E quando a gente tem um professor que se atenta para isso, né, ele intervém, ou ele mesmo se dispõe a ser o teu par. Então, é um movimento solitário. É bem solitário isso. A questão da violência estética. Por que tu tá com o cabelo desse tamanho, cabelo de bombril, não tem como tu ajeitar o teu cabelo? Isso é uma violência estética. Ai, Andréia, como é que tu penteia o teu cabelo? Oi, com pente. Como é que tu lava o teu cabelo? Com shampoo? Isso é uma violência estética. E os estereótipos, né, que existem.
que nós somos apresentados como, quando que a gente aparece? No carnaval, né? Às vezes até em programas de humor de uma forma estereotipada muito séria, como aquele personagem lá que é o que gosta de uma cachaçinha, como se o povo negro fosse o povo, né? Todo mundo gosta, eu acho. Não necessariamente precisa ser negro para gostar de uma cachaçinha. Então, os estereótipos, sim, também são bem complicados e estão muito presentes na escola. É assim que nós somos trazidos para a escola. E é isso que nós, enquanto estudantes, enquanto pessoas brancas, negras, mulheres, homens, professores, temos que começar a pensar a respeito. E, em virtude disso, então, nós temos aí duas leis, né? A 10.639, de 2013, e a 11.645, de 2008. A segunda, ela vem complementar a primeira, né? Porque a primeira trata só da questão do ensino da cultura afro-brasileira e a segunda inclui a cultura indígena também. Mas aqui, o meu foco é a 10.639. Né? Eu trago para que vocês tenham conhecimento, mas nós vamos discorrer mais sobre a questão da que obriga o ensino da cultura afro-brasileira. Entendemos que uma lei serve para constituir direitos e deveres dos indivíduos de uma sociedade de acordo com seus princípios. No caso das leis 10.639 e 11.645, funcionam como um dispositivo de reparação para comunidades que tiveram seus direitos negados, numa sociedade formada a partir de comportamentos universais definidos por sujeitos brancos, europeus, e historicamente sempre enxergaram no outro um ser inferior, criando uma hierarquização racial, onde o branco desenvolveu uma concepção de valorização de si, desvalorizando o outro num processo de construção de privilégios. Então, estão sendo criados dispositivos, leis, políticas públicas como forma de reparação. Mas, como diria o nosso professor Lobo, né, não adianta. Não é por aí. Né? A mudança tem que ser muito maior. Ela tem que ser nas suas estruturas. Aprendi direitinho, né, prof? Tem que ser nas suas estruturas. Não se tira a legitimidade dessas políticas. Porque, por conta dessas políticas, muitas de nós estamos alcançando lugares que a gente não alcançaria. Mas, para além dessas políticas, nós precisamos caminhar para que as mudanças aconteçam nas estruturas. Pode passar. Então, a educação que queremos é a educação para libertar. Primeiro, provocar reflexões acerca do lugar que a criança negra pode ocupar na sociedade, isso é, existir com outras possibilidades, sem ser ligadas à marginalização, pobreza e violência. Porque é sempre assim que a gente aparece, né? Tanto no jornal, ou muitos dos livros, inclusive os livros didáticos e paradidáticos, como é que a gente aparece? A gente não aparece numa condição legal. A gente aparece lá na favela, a gente aparece lá no meio do tiroteio, a gente aparece em cenas de violência. Né? Então, é trazer para a sala de aula, trazer para a escola, trazer para as discussões escolares uma representação positiva do negro. Trazer narrativas positivas a respeito da produção intelectual negra, para a desconstrução do racismo na escola, reiterando a premência de criar condições para o desenvolvimento do povo negro, seu legado, sua cultura, identidade e diversidade. Muitos de vocês podem me dizer assim, mas não interessa a cor do autor, não interessa a cor do intelectual, interessa sim, porque daí nós estaremos falando do nosso lugar. Vocês podem, como brancos, falarem, terem uma produção intelectual, terem tudo. Tranquilo, muito bem, mas nós também temos, e daí nós estaremos falando do nosso lugar. Então, por isso, sim,
é importante trazer autores intelectuais negros para os nossos currículos, para os nossos planejamentos, para as pesquisas de vocês, porque eu sei que aqui no IFE vocês são inseridos no mundo da pesquisa muito cedo, então é importante sim, porque traz um outro olhar. Compreender as meninas e jovens a partir delas mesmas, sem vinculações a outros modos de estar no mundo. Eu sou uma mulher negra e eu não preciso ter que me vincular a outro modelo para eu existir como pessoa, como eu sou. Eu tenho que me perceber enquanto a mim mesma, perceber as minhas limitações, perceber as minhas qualidades. E é isso que a gente tem que estar sempre, diariamente, fomentando. Olhar as alunas, botei ali alunas e alunos, negras e negros, para além da sua pertença racial, para outros elementos identitários e outras intersecções, e a partir disso pensar num processo educativo que dê conta da vida dessas meninas, ensinando outros valores civilizatórios. Como eu já falei para vocês, nós temos outros valores civilizatórios. Numa das nossas aulas aqui no IFE, teve um dia que nós estávamos discutindo, e daí surgiu a situação que nós temos uma colega indígena e ela tem uma questão, ela tem outros valores, né? Outras formas, porque ela advém de uma escola indígena. O problema daí não é um problema de aprendizagem, é um problema cultural. Não é um problema dela, é um problema da instituição. A instituição é que não consegue, não consegue absorver isso, né? E ensinar a partir de outros valores civilizatórios. O problema não é meu, o problema não é da Índia, da indígena, não é da menina pobre, o problema é da instituição, que não consegue, que não alcança, né? Que não consegue pensar num processo educativo que dê conta desses problemas, né? Dessas problemáticas sociais. Porque dar aula para aluno branco, uma família estruturada, que não tenha problema nenhum, isso é barbada. Isso é barbada. O bicho pega, gente, é quando a gente trabalha com um alunado com muita diversidade, que traga muitas coisas diferentes. Aí sim. Aí a gente tem que pensar num processo educativo, como ali diz, né? Um processo educativo voltado, focado numa educação para libertar, para transformar, porque a educação está aí para isso. E eu trago só uma referência que eu achei bem interessante, né? Que a gente não costuma ler, não costuma ver, né? Nas abordagens, enfim. O africano antes da escravidão. Em África, o negro vivia em comunidades organizadas. Quando escravizado, não perderam suas histórias, seu passado e sua cultura. Pelo contrário, o negro foi criativo para manter sua cultura. Nesse contexto, a Lei 10.639 obriga a inclusão do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica, para que os brasileiros afrodescendentes não percam suas origens. Não apresenta a África com as formas políticas altamente elaboradas e socialmente aperfeiçoadas, sendo alternando reinos, impérios, cidades, estados e outras formas políticas, baseadas no parentesco, como chefias, clãs, linhagens e etc. Todo esse trecho eu tirei da monografia da Fabiana Kátia Pimentel, né, onde ela fez uma análise da representação do negro nos livros, e está disponível ali nesse link. É bem interessante, ela não fez uma análise sobre livros de literatura, mas sobre livros didáticos. É bem importante, bem interessante. Pode passar. As relações étnico-raciais na escola e na sala de aula. A qualidade dessas relações na escola depende do rompimento dos processos do poder e controle.
muito presentes na educação, que proporcionam, e isso exige que pensemos sobre nós mesmos, o lugar que ocupamos e quais queremos ocupar. A qualidade dessas relações é que vai legitimar se essa autoimagem assumirá caráter positivo ou negativo. Então, como é lidado, como isso acontece dentro da escola, se essa representação é tão negativa, vai chegar ao ponto que eu não quero ser negro. Eu não quero ser negra. Porque eu não, né? Eu sou uma pessoa que eu sou feia, eu sou uma pessoa que ninguém me quer, eu sou uma pessoa que muitas vezes até animalizada é. Nós não somos comparados a macacos. Qualquer coisa, quando querem nos ofender, não nos chamam de macacos. Por quê? Porque em algum momento isso foi definido. E por quem? Só que eu acho estranho, porque existem macacos loiros, né? Eu não consigo entender qual é... Quer dizer, a gente consegue entender estudando, a gente consegue, mas da onde vem essa animalização? Para tanto, é fundamental que a escola incorpore a temática no seu cotidiano. Isso pode se dar a partir da literatura, outros artefatos artísticos e culturais e de dados estatísticos, na intenção de instrumentalizar nossas meninas, jovens e mulheres negras para o enfrentamento da dinâmica de uma sociedade racista e machista como é a nossa. A gente não tem a intenção ou, né, de mudar a sociedade, nós não vamos conseguir fazer isso, pelo menos por agora. O que a gente precisa fazer é se instrumentalizar, é se fortalecer para poder agir nessa sociedade machista, nessa sociedade racista. Nós precisamos, termos instrumentos, termos ferramentas para dizer sim, estou aqui, eu sou uma mulher negra e esse é o meu lugar. Ou melhor, o lugar é onde eu quiser estar, tu gostando ou não. Tu não gostou? O problema não é meu. O problema é teu e tu tem que resolver isso. Então, essas coisas que a gente tem que pensar. E, como é o meu chão, né, a minha pesquisa é sobre a questão da literatura infantil, então tem vários artefatos que a gente pode usar sobre isso, mas como a professora Adriana falou, eu sou supervisora dos anos iniciais desde sempre, há 22 anos. Fui professora também de anos iniciais, então o meu chão são os pequenos. Até porque eu acredito que é lá que a gente começa tudo. Lá. Vocês já têm os preconceitos de vocês criados, ou não, né? Mas vocês vão ter que desconstruir isso. Então, com os pequenos, a gente consegue... É uma construção, a gente já consegue uma construção um pouco melhor. A literatura infantil como dispositivo na formação da identidade da menina negra. Considerando que a identidade da criança passa por referências que lhe são apresentadas, nessa perspectiva, as histórias infantis tornam-se uma das principais fontes para essa construção. As histórias podem ser apresentadas de forma oral ou por meio de leitura feita pela própria criança. Daí a importância da qualidade dessa literatura, com o propósito de proporcionar discussões sobre a questão racial, constituindo-se um forte artefato pedagógico para a construção da identidade da criança negra, levando-a a compreender o espaço onde vive, contribuindo para a sua formação como pessoa. E daí ali eu trouxe algumas sugestões, mas eu tenho mais algumas ali, depois se alguém se interessar em manusear. Tem uma biblioteca infantil particular bem boa, né? Mas por que eu trouxe esses, né? O Espelho Dourado, né, fala muito sobre a nossa autoimagem, né? São livros, pessoal, às vezes tem muitos autores que a literatura infantil é uma literatura menor, né? Mas ela não é menor, porque agradar a criança é muito difícil. Quando agrada a criança é porque está perfeito. Até porque se ela não gosta, ela diz na tua cara, isso aqui está ruim.
Então, o espelho dourado trata-se de uma questão da sua autoimagem, de como se vê, né? Como que a gente se vê, como que a gente se enxerga e como que a gente vê o outro. Conhecendo os orixás, de Exu a Oxalá. É lindo esse livro. Trata da questão das religiões de matriz africana para crianças, né? Então, traz de uma forma muito lúdica. Com Qual Penteado Eu Vou? É um livro lindo, divertido, e que traz muito essa questão do cabelo, né? Porque nós, negras, né, é o nosso poder. O nosso poder tá, nós somos que nem Sansão, nosso poder está na cabeleira, né? E é muito legal. E Histórias da Preta. Histórias da Preta é um livro, na verdade, infanto-juvenil, ele é até bem grandinho. Eu trouxe ali para vocês darem uma olhada. Que fala sobre curiosidades de África, assim, ó, muito interessantes. Coisas que a gente não sabia. Como é que se deu, como é que começou esse processo de escravização lá na África? Eles chegaram lá um belo dia, pegaram os negros e trouxeram? Não, foi todo um processo, inclusive um processo que iniciou-se pelo próprio povo africano, né? Então, ali, mesmo que seja uma literatura infanto-juvenil, se extrai muita informação legal. Eu trouxe também esse aqui, Amor de Cabelo, que ganhou o Oscar, né? Foi um curta que ganhou um Oscar. Muito legal, lindo. Está no YouTube disponível o curta, né? Eu trouxe para que vocês também pudessem manusear. Enfim, todos esses, né? A maioria deles de autoras e autores negros, alguns brancos, mas envolvidos, né, voltados para essa temática. Então, durante décadas, tivemos livros infantis com histórias voltadas para um processo de branqueamento, na intenção de naturalizar a inferioridade do sujeito negro. Apesar de todo esse movimento, durante o percurso, houveram avanços no sentido da inclusão de tema étnico-racial, com o propósito de desenvolver mecanismos contra a reprodução de ideias e comportamentos preconceituosos, embora ainda exista muito material que reforça o racismo. Se a gente fizer uma análise, ainda tem muito. Mesmo que traga personagens negros, mesmo que traga a temática do racismo, ainda coloca o negro naquela condição de inferioridade. Então, a gente tem que cuidar muito bem como que vêm essas histórias, né? Trazendo para você só a título de informação, nós trabalhamos muito ainda nas nossas escolas Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é um autor com uma obra importante, sim, porque a gente não pode negar o processo histórico, principalmente da inserção da literatura infantil no Brasil. Pode ser trabalhado? Pode. Mas tem que se dar o olhar correto. Ele, sim, foi um autor de literatura infantil extremamente racista. Ele chegou ao ponto, né, que ali aparecem várias falas, né, a humilhação à tia Anastácia, animalizando a tia Anastácia, desconsiderando os conhecimentos da tia Anastácia. Em vários momentos aparece isso na obra de Monteiro Lobato. Pode-se trabalhar Monteiro Lobato? Pode. Sem problema nenhum. Porque ele é um marco dentro da literatura infantil brasileira. É um dos nossos maiores, né, autores. Mas, quando for tratar, tem que dizer por que beiço? Né? Quem tem beiço? Quem tem beiço é vaca. Porque pessoas humanas têm lábios. Né? Por que não parar e ouvir as histórias da tia Anastácia? Porque ela não sabe de nada, ela é uma ignorante. Isso aparece várias vezes no texto. Mas todo mundo sentava lá embaixo da árvore para ouvir as histórias da avó Benta. O que aparece aí? O saber universal. O saber que vale. O saber que precisa ser ensinado.
né? Então, se for trabalhar Monteiro Lobato nesse contexto, tranquilo, estamos trabalhando relações étnico-raciais dentro da literatura infantil. Professor, só um pouquinho, eu vou lhe dar o microfone, porque eu acho que vocês aí não ouvem, né? É uma contribuição bem boa. Bom dia a todos, eu sou Diego Bittencourt, eu sou antropólogo. O Monteiro Lobato tem um conto em que o personagem cria uma máquina para que o negro viesse a ser branqueado, e pudesse chegar, inclusive, a ser presidente dos Estados Unidos. E tem um conto chamado Bocarra, em que o personagem aparece uma característica de fealdade. E, em geral, como a professora coloca, o estereótipo se dá exatamente assim. Enquanto os personagens brancos são com características apolíneas e belas, quase sempre, em geral associada à cultura eurocêntrica, os personagens negros são sempre apresentados de uma forma com características de fealdades, feios, né, com exageros, assim, por isso estereotipado, e sempre com características como é o estereótipo de inferioridade. O estereótipo é isso. Ele nunca apresenta o personagem no sentido do aspecto ontológico, do seu aspecto, da sua integralidade, no sentido da sua formação, da sua capacidade de pensamento, de ser portador de uma cultura ou de uma civilização, e isso expressa na sua ordem cotidiana. Quando a professora falou, por exemplo, na questão da invisibilidade, há uma dupla invisibilidade aí, no sentido que existe essa cultura negra posta desde os marcos civilizatórios africanos, que não está ligado a um locus geográfico que é a Europa, e sim na África, e uma civilização que tem mais de 1.200 culturas e 57 países, de uma complexidade. Muitas vezes nós brasileiros aqui associamos a África a um país, enquanto que é um continente. Obrigado, professor. Eu que agradeço a contribuição. O professor estuda isso há muito tempo, né? E, então, aqui uma boa sugestão, né? Eu adorei, né? Eu não trouxe para vocês, porque me perdi, não trouxe o Tonhonhões. Tonhonhões é uma adaptação da história da Rapunzel, né? E é lindo. E eu gostei muito, eu botei só um trechinho ali da sinopse, mas eu gostei muito da sinopse. Podia ser mais uma história sobre princesas loiras, de olhos azuis, no padrão Disney. Só que não. Né? Daí ali ela vai discorrendo e, inclusive, ela coloca que podia ser uma princesa que estaria esperando o seu príncipe para ser salva. Só que não, porque ela não precisa de príncipe para ser salva. Ela vai se salvar. Com a potência dela de mulher e com seus caixos. Então, é um livro lindo, assim, é muito legal. Então, e além dos livros infantis, né, então existem outras possibilidades, por meio de filmes e documentários, inserção da literatura de autores negros, que eu já comentei com vocês, músicas e ritmos africanos, que isso é riquíssimo, essa questão, essa parte, né, essa fatia da cultura africana, e histórias através de aroquins, né? Aroquins tem muitos que leem, né? Aqui é muito conhecido como os griots, né? Mas aroquins, segundo as tradições africanas, em Yorubá, língua falada na Nigéria, é o nome dado aos contadores de histórias, muito sábios e respeitados onde vivem. São os guardiões das histórias. Então, a gente poderia se utilizar quantas mulheres e homens negros existem em Osório, ali do alto dos seus 70, 80, 90 anos, que poderiam trazer para a sala de aula como é que era, como é que está, como é que foi, como é que esse processo se deu. Né? Então, o uso dessas pessoas, o uso não, né? Mas a valorização do conhecimento dessas pessoas é um caminho bem importante.
inclusive historicamente, porque, como disse o professor, a gente sabe muito pouco de África, muito, muito pouco. E o pouco que se sabe ainda sofre a questão do estereótipo, né? Que é ainda fortíssima. Então, eu vou finalizando já, para a gente abrir. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou ficar à disposição de vocês também. O racismo é um tema muito discutido atualmente, nos mais diversos espaços, mas no ambiente escolar esse debate se revela ainda superficial e muitas vezes de forma estereotipada. Por conta disso, é urgente a necessidade de novos modos de articulação sobre as relações étnico-raciais e das representações sobre o negro e sua identidade, de forma a desafiar a escola a encarar a temática pedagogicamente, conectando-se com as relações raciais que fazem parte da construção histórica brasileira, buscando uma educação antirracista, capilarizando saberes, revendo práticas, dando subsídio aos professores de modo a colocá-los em contato com novos processos educativos, incluindo as produções de autores negros, proporcionando histórias com personagens igualmente negros que possam falar de si, suas contribuições sociais e culturais, provocando uma atitude que tensione as representações racistas ainda presentes em muitas das histórias que trazemos para as nossas crianças. O caminho é longo e árduo, mas a semeadura precisa continuar, todos os dias, sem cansaço. A gente vai cansar, a gente vai ajoelhar, mas a gente levanta e segue. Para finalizar, então, um videozinho, bem rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo. Vivo em um conflito interno. Talvez pelo despertar da minha ancestralidade, visto de fora parece simples, banal, mas não é. Crescemos lutando, até de forma inconsciente, contra que somos, nossas características, até que um dia nos damos conta que essa pessoa que nos tornamos é uma espécie de personagem. Quem é essa? Quem é essa refletida no espelho? Vejo uma mulher negra embranquecida para se inserir no mundo. Logo me vem à cabeça uma história infantil, O Cabelo de Lelê, que conta a dificuldade de uma menina de lidar com seu cabelo. Logo me identifico. Sabe que quer saber como é o seu cabelo? Assumi-lo com toda a sua originalidade, mas não tem coragem. Não sabe o que fazer com ele. Ou domá-lo, enfim, mantê-lo no lugar. Pois é, eis o dilema, uma bobagem para qualquer pessoa, mas não para mim, fruto da ditadura da chapinha. O que fazer? O jeito é prendê-lo, pôr um sorriso no rosto, respirar fundo e ir à luta. Somos assim. Queremos assumir nossas fartas madeixas, mas tememos o julgamento dos outros. É preciso ousar e coragem para enfrentar os olhares curiosos e desaprovadores. É preciso nos empoderar e alçarmos voo, conquistar espaços. Sair das gaiolas onde todos os dias são iguais e agimos como permitido. É preciso mudar, nos lançar no mundo que merecemos, sair da inércia, criando espaço de crescimento e transformação, aceitando o outro e a nós mesmos, como somos, inclusive com fartas jupas, nariz de largo, lábios carnudos. Afinal, não é um novo padrão de beleza feminino? E viva o preenchimento,
os harmonizadores de face comemoram. Tudo na vida depende de começar. Então comece a sua mudança aqui dentro. Quando estiver pronta, comece a mudança na cabeça, do lado de fora. Bom, pessoal, então, com esse texto, tem as referências, né, que eu usei. Deixa eu ver se eu consigo aqui para não... Ficou melhor? As referências que eu usei para fazer essa apresentação, tá? E, por fim, então, eu queria realmente agradecer a presença de vocês, né? A disposição de vocês terem me ouvido, aos professores, meus professores aqui do IFE que me proporcionaram esse momento, professora Adriana, professor Lobo, tem a professora Kathleen, Camila. Também agradecer muito aos meus pais, que não estão mais aqui, mas eu sou isso, né, por conta deles. Aos meus amigos, colegas, enfim, tudo que me deixa de pé e que me faz seguir. Muito obrigada. Então, também fiquei bastante emocionada, André, com a tua fala. Eu acho que tu contribuiu imensamente, né, com o nosso objetivo aqui. Eu acho que cada um, né, vai sair daqui transformado de alguma forma. Muito obrigada mesmo. Em nome do NEAB, né, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígena, e do NEPGES, Núcleo de Estudos e de Pesquisa em Gênero e Sexualidade. Então, essa é uma ação conjunta dos dois núcleos. A gente agradece imensamente a tua fala, que foi muito potente, que contribuiu enormemente aqui para a nossa formação. Então, gente, a gente agora, deixa eu ver o horário, a gente está um pouquinho curto, são 11h20, mas a gente tem uns 15 minutinhos assim, para a gente fazer, né, uma espécie de roda de conversa, embora a gente está aqui, né, no anfiteatro, mas roda, né, a roda ela vai estar presente de alguma forma, né, não na nossa organização aqui, mas para circular as ideias, né, nesse sentido. Então, se alguém, né, quiser fazer algum questionamento, né, contribuir de alguma forma, ou, né, algum depoimento, alguma coisa, fica aberto, né, para os presentes aqui se manifestar. Aí, acho que lá em cima, vamos... anotando as inscrições, assim, Kátia, tu fica meio de olho, assim? Pode deixar. Então, vamos lá. Aí vocês, por favor, se apresentem, assim, dizendo o nome, a turma, se puder, para a gente saber quem são vocês, que eu não conheço todo mundo. A academia vai estar paga hoje, Adriana. Eu tenho uma pergunta. Meu nome é Mariana, sou da 102 ADM. Quais as ações e soluções tu indica para lidar e cessar com o racismo? Cessar. Não, é cessar. Isso. Eu vou repetir. Quais ações e soluções tu indica para lidar e cessar o racismo?
discordíamos. Não, mas eu acho que ele botou bateria. Eu acho que ele botou bateria nos dois. Que ele disse. Tem dois. Acho que tá vindo. Bem, Mariana, cessar o racismo é uma palavra muito forte. Nós não vamos conseguir cessar. Né? Solução também não temos. Nós temos caminhos. Quais são os caminhos? É a gente, como mulher negra, se instrumentalizar para enfrentá-los, para enfrentar o machismo e para enfrentar o racismo com dignidade, né? Com os seus enfrentamentos, com os desafios, com as dores, as vitórias, porque eu tive muitas dores, muitas vitórias, e isso é diário. E essa luta é diária. Não é minha, não é tua. Não deveria ser minha, não deveria ser tua. Deveria ser minha, tua, dele, do teu colega loiro, do teu colega indígena, do teu professor, né? Ter professores que tomem consciência da temática, da importância da temática e que tragam ela para as nossas salas de aula. Esses são os caminhos. Nós não temos receita, né? É uma sociedade com racismo estruturado, né, em todas as suas entranhas. Então, é uma coisa muito grande para a gente conseguir superar sozinho. A gente só vai superar junto. E para a gente nos tornarmos juntos, cada um de nós vai ter que tomar consciência do seu lugar e do seu papel nessa luta. É o que eu posso te dizer. Mais alguém? Mais alguém? Dionísio. O Luiz ele fala. O Luiz vai falar. Ele é mais jovem. Isso. Está funcionando mesmo, tem certeza? Ela não tá, né? Não tá, não. Ok. Eu sou o Dionísio da 302 Info. E a minha pergunta é um pouco mais genérica, assim. Porque, como tu comentou, a gente tem uma sociedade estruturada no racismo e na marginalização de outras culturas que não estão de acordo com o padrão europeu e tal. E muito se sofreu a própria cultura africana para que, claro, não está num ideal utópico, mas que seja um pouco mais incluída no nosso contexto social atual, que foi construído pelo padrão europeu. Mas existem outras etnias, tipo a própria indígena, que ainda está muito mais marginalizada do que outros povos. E eu queria perguntar se não existe, se não seria prejudicial para para a própria cultura, não só a nível pessoal dos indivíduos, mas para a preservação da cultura desses povos, a inclusão no padrão europeu, e que talvez ao invés de incluir a cultura no padrão europeu de sociedade que nós temos mudado, talvez mudar o padrão social que nós temos mudado para que essa inclusão não seja prejudicial, perdendo aspectos fundamentais da cultura. Porque, tipo, a africana, ao longo dos séculos de escravidão, se perdeu muita coisa. O que a gente tem é um fruto do que conseguiu se salvar das épocas de escravidão. Agora, a indígena também se perdeu muita coisa, mas ainda se tem muitas partes intocadas em aldeias que estão preservadas, assim, a tal inclusão com a sociedade atual. E se talvez essa inclusão talvez seja mais prejudicial para eles, porque talvez não seja o que a cultura deles quer preservar. E a gente tentar incluir, eu não sei até que nível isso seja bom, entre aspas, para eles. Não teria um jeito... Entendeu? Tá, eu entendi. Eu entendi. Como é o nome dele mesmo? Estão fazendo perguntas bem... Bom, professor, se eu tiver falando se tiver alguma contribuição para, né, porque o professor Oswaldir, ele é antropólogo, né? Então, ele tem um conhecimento bem maior do que o meu. O que eu penso assim, Dionísio, primeiro, eles.
quando tu coloca eles. Nós não somos eles, nós somos o outro que fizemos parte da mesma sociedade. Nossa cultura, realmente, ela sofreu um apagamento tremendo, mas nós precisamos resgatar. Prejudicial, acredito que não. Por quê? Porque nós fazemos parte da construção desta nação. Porque eu não sou africana, eu sou descendente de africanos, né? Então, a minha cultura, ela não vai ser aquela cultura pura de África, né? Ela vai ter, eu vou resgatar questões que vieram juntos com meus antepassados e eu vou continuar tentando reconstruir. E prejudicar, eu acho que seria no momento que a gente tiver, como é agora, tentando impor a cultura europeia acima da africana. A nossa proposta, ou pelo menos o que se propõe, né, pedagogicamente, ou na questão das relações étnico-raciais, é que a gente fique em pé de igualdade, que eu respeite a tua cultura enquanto homem branco, descendente de europeu, com a minha cultura, mulher negra, descendente de africano. É essa a nossa intenção. Não é uma sobrepor a outra, não é uma influenciar a outra. É claro que nós, enquanto cultura afro-brasileira, temos, sim, algumas influências, né? Porque, enfim, nós somos frutos, nós temos aí quantos anos, né? Mas nós fazemos parte dessa nação e muito da cultura que se hoje diz europeia tem raízes, né? As matrizes estão lá, africanas. Por que vô cuida? Por que o primeiro banho é dado pela avó? Nasceu meu bebê, primeiro banho quem é que dá? É a mãe que dá, na maioria das vezes? Não, é a avó. Isso advém de onde? Da cultura africana. Isso é africano. Por que quem dá banho no bebê, na maioria das vezes até que cai o umbigo, é a avó? Isso é cultura africana. E isso tem que estar inserido, e ninguém sabe disso, né? Então, tentando responder a tua pergunta, porque é bem complexa, eu acho que precisaria bem mais, né? Discorrer bem mais sobre isso. Acho que não atrapalha, não interfere, porque a nossa intenção é que as duas estejam juntas. As duas não, todas, né? Tanto a africana, quanto a indígena, quanto qualquer outra cultura. Sim, mas na verdade eu acredito que tu não precisa trazer a aldeia indígena, né? Tirar essas pessoas desses lugares. Eu acho que se elas quiserem estar aqui, que elas tenham um lugar garantido. O ideal seria propor um espaço de inclusão para casa. Sim, na verdade o que a gente procura, assim, é que as instituições, que os espaços estejam abertos para todo e qualquer tipo de cultura, de pensamento, né? Que sejam respeitados, que a gente veja, que aqui a gente consiga ver o outro sem se sentir maior ou menor. Eu acho que é essa, assim, a tônica de toda essa discussão dessa temática. Não sei que não te respondi, mas é que realmente a tua questão é complexa e a gente precisaria talvez até de uma aula inteira, né, para a gente poder... Que daí aquelas questões que eu falei são as interseccionalidades, né? Que se atravessam e que a gente tem que levar em conta também. Tá bom? Professor, é isso? Olha, eu tô aqui. Ó, o professor talvez complemente um pouco mais. Com licença.
Antes de mais nada, eu quero cumprimentar a fala da professora, uma bela fala. Mas, assim, pessoal, nós temos que entender que a África, nós tivemos reinos e impérios anteriores, como a professora citou, o Império de Mali, de Gana, de Songhai, de Monatapa, de Matamba. E o Brasil quando foi no tráfico negreiro, quando vieram os africanos escravizados, eles vieram basicamente ali da Nigéria, do Benin, que é a cultura iorubá, e dali da região do Congo, de Angola, Moçambique, que é a cultura banto. São esses dois marcos civilizatórios fundamentais que influenciaram a cultura brasileira. Esses africanos escravizados aqui vão encontrar aquilo que o Rumi Baba diz. Tem a sociedade de origem civilizatória e a sociedade de destino, que no caso seria a sociedade brasileira, que aqui vai interagir com a cultura indígena e luso-portuguesa, né? No caso que o colega tem colocado, nós negros nos identificamos com aquilo que seriam com os nossos ancestrais, com a cultura civilizatória africana, ressignificada e reinventada aqui numa ampla diversidade cultural. Então a cultura negra não é homogênea, como também a cultura europeia não é homogênea. Aqui nós temos descendentes brancos da cultura ítalo-brasileira, luso-portuguesa, tá? Germânica, né? Polonesa, e muitas vezes tem casais que casam alemão com polonês, enfim, mas o quadro de hegemonia cultural e política, inclusive estética pela mídia, ele coloca uma questão hegemônica branca. E para finalizar, dizendo assim, se vocês aqui, ao voltar para casa, não tiver, com essa belíssima fala, não tiver um quadro de empatia, de se dirigir ao encontro do outro, ao encontro da diferença, procurando compreender as suas lógicas culturais e seus sentidos, seus significados particulares, não valeu nada. Não valeu nada. Porque vocês vão ficar eternamente olhando para o próprio umbigo. E é uma tristeza, porque vocês vão ficar no bojo das suas culturas sem encontrar a riqueza da diversidade cultural brasileira. Professora Kathleen. Eu vou emendar aqui. Bom, a gente está no hype do momento agora dessa discussão do Bruno Galhaço, com a Giovanna Eubank, todo o racismo que as crianças sofrem, né? Mas, às vezes é pauta, daí veio também propaganda dessa associação da animalização dos macacos lá no programa também da Rede Globo e tal. André, eu só queria, assim, que talvez tu falasse um pouquinho pra gente, porque, assim, o IFE é um espaço bacana, privilegiado, a gente consegue pôr pautas, mas aqui nós também somos reflexos de uma sociedade estruturalmente racista. A região litoral norte é tremendamente racista. E aquele racismo que aponta como se aqui não fosse teu lugar, como se tu não tivesse capacidade, o que tu está fazendo aqui. Os padrões de beleza são muito pesados também na comparação disso, tanto para meninas como para meninos negros. Aqui também a gente tem muita gente privilegiada, né, porque também é retrato da desigualdade social. E eu queria, André, que tu deixasse assim, uma fala para a gente de como aqui a gente pode pensar nos privilégios que se tem e também o quanto que as meninas, vamos falar das meninas, mas os meninos também, chegam com o seguinte discurso aqui na minha sala de aula, dizendo, professora, eu sou burra, professora, eu não sei, professora, eu nunca vou servir para isso, professora, eu não entendo, não adianta porque eu sou burra mesmo. Tá? E é um discurso tão forte que elas não conseguem se dar conta que aquilo foi colocado ali. Então, André, eu queria que tu dissesse pra gente assim, como que supera essa pressão que o racismo exerce sobre a identidade dessas meninas e meninos. Bem, difícil. Difícil porque, assim, ó, é um enfrentamento diário, como eu já falei. É um movimento de 2 passos para frente, 4 para trás. Mas, inicialmente, não existe, né, essa transformação de fora. O IFE não vai o IFE vai poder contribuir com isso, trazendo esse tipo de esses espaços, essas discussões. Mas é como foi o último vídeo, é uma transformação aqui dentro, é se olhar no espelho e se enxergar como pessoa,
como sujeito, como menina, como menino, como mulher, como ser humano. Porque antes de nós termos uma raça, né, nós somos seres humanos. E nos instrumentalizar de todas as formas, gente. Eu sei, assim, a herança cultural que vem da família, né, é muito forte. Eu venho de uma família privilegiada, eu não, né, porque eu tive, sim, pais que me instrumentalizaram dessa forma, que me deram ferramentas para que eu pudesse, sim, quando eu cheguei e alguém tentou me dizer, acho que aqui não é o teu lugar, ou seja, por uma palavra, por um gesto, por um olhar, porque a gente sente, a gente sabe. A gente sente na pele, a gente sente no olho. Eles me deram ferramentas para eu dizer, sim, aqui é o meu lugar. E eu vou passar, e eu vou aprender, e eu vou ser a melhor. Não que eu precise ser a melhor, mas é uma coisa minha. É para poder eu me convencer que eu sou tão bom, sou tão boa quanto a Adriana, que eu sou tão boa quanto... Qual é o teu nome? Como que é o teu nome? Quanto Vinícius. Eu preciso me instrumentalizar. Eu preciso tomar consciência que eu sou uma mulher, uma menina, um menino, um homem, com as minhas características, e que hoje, foi o vídeo disse ali, os harmonizadores de face estão enriquecendo, porque todo mundo quer ficar com bocão, né? Quem é que tem bocão? As pessoas estão querendo ficar com as nossas características. Então, é tentar, Kathleen, eu penso, fazer essas leituras, assim, né? E essas leituras, tentar ler sobre ser negro, ler autores que tragam essas temáticas para a gente se fortalecer. Nós precisamos nos fortalecer, porque nós precisamos ser combativos, dia a dia. E vai ter sempre aquela pessoa que vai dizer, ah, mas a Andréia é raivosa. Não, eu não sou raivosa. A situação me impõe. É aquilo que a gente diz, aquilo que eu disse. Tem situações que nós somos submetidos, né? É a questão do combate, do enfrentamento diário. E é assim que a gente vai, enfim, conquistando lugares. Tanto é que hoje eu estou aqui, depois de muita luta, depois de muito estudo, né? Depois de muitos enfrentamentos. E é assim, eu não tenho uma receita. É caminhar, é ler, é se instrumentalizar, se fortalecer e ir para o enfrentamento, gente. Não tem luta sem enfrentamento. E ir para o enfrentamento, sim. Quando um professor chegar e dizer, não, porque tu não passou, porque não se esforça? Não, não é porque eu não me esforço. Não, foi porque a mim não foi me dado as mesmas condições que foi dado para ele, que foi dado para o Vinícius. Não foi e não é dado. E isso acontece aqui no IFE também. Talvez eu consiga, depois de muito esforço, o Vinícius com muito menos esforço do que eu. Por quê? Porque a ele não foi negado, a mim foi negada oportunidades. E é isso que o branco, e é isso que o professor tem que ver. Se reconhecer, porque a gente fala muito em negritude, mas a gente não fala em branquitude. E a gente tem que falar em branquitude. O que é a branquitude? É o branco falar de si mesmo, se colocar na história, se colocar na condição de branco. Qual foi a condição do branco na nossa história de construção de nação? Um ser opressor, um ser que escravizou um outro povo. E que em cima disso se construiu em cima de um sistema de privilégios. E a gente, é o primeiro passo, reconhecer isso. Primeira coisa, branco, se pensar, se reconhecer, entender a sua branquitude e, ao mesmo tempo que o negro fizer isso, para que a gente realmente consiga uma sociedade um pouquinho mais ou um pouquinho menos desigual.
E eu acho que assim eu termino, né? Porque nós estamos chegando no nosso horário. Tá, gente? Professor Lobo quer fazer uma fala, só um pouquinho. Em primeiro lugar, agradecer muito a Andréia, que é interessante, eu fui citado, né, no meio da fala, e é bem interessante essa troca de papéis, né, eu aqui agora aprendendo contigo, né, e tentando responder um pouco também a questão levantada anteriormente pelo Dionísio, é que um primeiro ponto, né, professor, que as culturas elas não são estáticas, né? Elas são dinâmicas, elas não são peças de museu. Então, em relação à cultura africana, principalmente, houve um processo que em antropologia a gente chama de, agora escapou, de mistura, esqueci o nome. Não, tem outro nome, um conceito mais antropológico, que agora eu estava na cabeça há alguns segundos atrás, agora escapou. Sincretismo, isso. Tem um processo de sincretismo, né? Que a gente encontra isso, por exemplo, na própria religião, né? O São Jorge, Iemanjá e tudo, que são, digamos, antropologicamente ou antropofaticamente, uma forma de, falando tipo Mário de Andrade, comer o outro, né? E devolver uma outra coisa. A mesma coisa a gente pode pensar também em relação aos povos nativos, né? Falar em índio é muito eurocêntrico, né? Porque, na verdade, é uma coisa que vem de um erro, digamos assim, de um europeu, né? Os povos nativos é a mesma coisa, não significa que eles têm que ficar ali... porque se fosse assim, qualquer civilização a gente estaria ainda nas cavernas, né? A gente estaria ainda... Ou seja, não há nenhum problema de sincretismo, de assimilação de uma cultura sobre a outra, né? O problema é quando esse processo é um processo impositivo de dominação. Isso é o grande problema. Mais dois outros pontos assim que eu acho interessante, né? O como a identidade é um processo que é imposto e como ela está dentro de uma estrutura e que a gente não percebe como estrutura. Eu costumo... Quando eu era novo, eu odiava quando o professor usava a si mesmo como exemplo, né? Hoje eu fiquei velho, digamos assim, eu não vejo problema nisso, porque afinal a gente vai aprendendo com a nossa própria vida. Eu costumo dizer que eu estudei na uma das melhores universidades do Brasil, né? Na URGS, fiz História também, fiz Ciências Sociais e História. E só para frisar bastante como a nossa formação é extremamente eurocêntrica, eu estudei antes da lei e, para mim, a gente estuda a África ali na origem, né? Depois o Egito e depois no Brasil e depois ali no outro processo de colonização lá pelo século XIX. E eu era completamente ignorante em relação à África. Para mim, eram povos desestruturados, né? Sem cidades, sem nada, uma coisa extremamente tribal. Só depois de muito tempo, né? Depois de formado e mestre em História, que eu descobri que não era bem assim, né? Existiam, inclusive, civilizações ali perto do Egito, né? Ou seja, não existiu só civilizações também só relativo aos mouros, digamos assim. Bem, é isso. E agradeço mais uma vez, de coração, a presença da André. Pessoal, então... Acho que as pilhas aqui já estão ficando fracas. Pessoal, então a gente, né, vai encerrar, porque a Andréia ela tem compromisso. E em nome do NEAB e do NEPGES, o Luiz Henrique está entregando aqui um mimo para a Andréia. E a gente agradece muito a ti, Andréia, né, tu é um presente aqui na nossa instituição, então, né, muito obrigada pela parceria, pode contar, né, com a gente também, vamos manter viva aí essa parceria, acho que a gente tem até
teria material, assim, no sentido, né, de tanta coisa que não pôde, né, ser dito aqui, acho que até para outros eventos, né? Mas, enfim. Vamos fazer uma fotinho aqui. Obrigada, pessoal. Só esperem um pouquinho de fazer a foto oficial e obrigada pela atenção aí da plateia. Obrigada mesmo. Acho que tem que fechar. Vocês vão aparecer, então. Fiquem bonitos, por favor. Vem. Se não vai, olha o lobo aí, velho.